Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. É sempre um grande prazer estar com você. Como você pode estar vendo, claramente, estamos num estúdio diferente, porque o nosso estúdio principal está passando por melhoramentos. Semana que vem estamos de volta com novidades. Essa aqui é a nossa sala de podcast, na nossa base número 2, aqui em Itápolis, que logo estará pronta, onde nós faremos aí várias entrevistas, trabalharemos os assuntos do agro aqui com mais pessoas e trazendo isso em um outro quadro para você, sempre para você, produtor, produtora rural e todo mundo que se interessa por agronegócio. Gostaria de lembrar que nós somos um escritório de advocacia especializado na defesa do produtor e da produtora rural, localizado no interior do estado de São Paulo, mas com atendimento no Brasil todo. Nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, nosso site www.rochamazo.com.br. Você encontra os nossos contatos, os advogados, os serviços que nós prestamos. É sempre um prazer nos colocar à disposição de você. Antes de falar do vídeo, gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal. Estou aqui com o Pedro Avelino, comemorando que nós atingimos 3.000 inscritos mais, né? Num canal que tem apenas 6 meses. Completamente orgânico, né, Pedro? R$0 e é graças a você que a gente chega nessa meta. Muito obrigado. E como dizia a nossa antiga presidente, a gente não coloca a meta e quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. É o que a gente está fazendo aqui agora. Então, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, seu like, seu comentário, que é muito importante, muita gente interagindo, isso é muito legal. O tema de hoje é algo que para o pessoal dos anos 70, eu sou de 79, vai lembrar muito bem dessa história, a mudança que isso foi, trazer algumas imagens históricas aqui também, que é Proálcool, 50 anos. Nosso programa de desenvolvimento do álcool fez 50 anos agora, em 2025, agora, dia 14 de novembro, e nós vamos trazer um histórico do Proálcool e a discussão do momento na cana-de-açúcar, a queda de braço entre as usinas e os produtores, a discussão sobre o ATR e o futuro da cana-de-açúcar. Se esse tema te interessa, fica com a gente até o final, que você vai aprender muita coisa aqui hoje. Gostaria agora de apresentar para você todas as referências, né, como a gente faz, as fontes de dados. Hoje a gente tem cada vez mais avançado na pesquisa. Eu até subdividi aí, né, por tópicos, todas as fontes de dados usadas para esse vídeo, para você ter certeza de que o que a gente está dizendo aqui é opinião em cima de dados. Não é achismo, não é ouvir dizer. É a confluência, é a junção desses dados, o cruzamento desses dados, a verificação das fontes para ver qual é, de fato, o que está sendo colocado, o que está sendo discutido e como cada um dos setores aborda e você tira as suas conclusões junto com a gente, tá? Então, essas fontes de dados, o Pedro passou tudo, né? São várias páginas aí e temos aqui nosso sumário do vídeo, os tópicos e a sequência para você saber sobre o que nós vamos falar. Abertura ao contexto, linha do tempo do Proálcool, para você entender as fases, o Consecana e o ATR, o marco histórico para o bolso do produtor rural, como isso aconteceu, os embates, né, a visão das usinas versus a visão dos produtores, que está acontecendo nesse momento, né, isso está fervilhando, a tentativa de consenso, um MOU, né, um memorando de entendimento que foi firmado de uma forma não muito satisfatória, como você vai ver, tá dando muita repercussão, tem muito burburinho. A revisão da ATR, um contexto geral, o que está acontecendo, o que é a ATR, como que isso funciona. Quem são as associações signatárias desse MOU, né, que são 3. Não é a Orplana, como você vai ver, que é a organização que representa todas as associações de produtores. O novo tabuleiro, etanol de milho e as novas matérias-primas e o que isso pressiona o setor de cana a se entender. E a nossa conclusão, para junto com você, chegar naquilo que a gente acredita que deve ser o caminho disso tudo. Beleza? Vambora que o conteúdo é muito legal. Então, em contexto, né?
Veja essa imagem aí, né? Esse caminhão Dodge, né? Um caminhão aí dos anos 60, movido a álcool, os políticos da época, né? Olhando aí, né? Os militares, né? Era o governo militar na época, olhando aí um caminhão movido a álcool, né? E hoje em dia nós estamos vendo caminhões movidos a biodiesel, caminhões movidos a álcool. Pedro, eu vi uma matéria hoje, até separei para a gente trabalhar sobre ela, uma frota inteira de uma empresa de caminhões movida a álcool. Está entrando em teste, que são 100 caminhões. Aí depois a gente vem e faz uma reação sobre isso para ver como é que isso funciona. Só para ver que dos anos 70 para cá, a mesma história vem se repetindo, o que faz com que o Brasil tenha essa pujança, essa força com esse biocombustível tão importante. Então, em contexto para você, em 1975, em plena crise do petróleo, o Brasil toma uma das decisões mais ousadas da sua história. Cria o Proálcool, é o Programa de Desenvolvimento do Álcool Etanol no Brasil. 50 anos depois, a gente celebra esse marco, mas também nos perguntamos, quem manda de fato no preço da cana? Essa é a discussão do momento. Hoje eu vou te mostrar como essa história do Proálcool se conecta com algo que afeta diretamente o teu bolso. O ATR, o Consecana, as brigas entre os produtores e usinas e o avanço do etanol de milho redesenhando o mapa da energia no Brasil. Então, para você verificar aqui de uma forma bem simples, eu trouxe esse gráfico, que é a única, né, a fonte é a única, a União das Usinas Brasileiras, mostrando a linha do tempo de 1975, quando ele é criado, passando pelos anos 80, 90, 2000, até 2010, como o Proálcool venceu as crises, né? E como você vai ver, 2010 é só um marco, e daí para frente a coisa deslanchou, e hoje temos aí praticamente em todos os carros do Brasil, na tecnologia de Flex Power, Flex Fuel, existe a possibilidade de você, eu e todos nós abastecermos nossos veículos com o etanol, né? Então, a linha do tempo do Proálcool, entenda as fases, você vê a linha histórica, como é interessante. Então, como você viu, nasce o Proálcool lá em 1975, bem no meio da crise do petróleo, que começa em 1973, e o Brasil era um grande importador, dependia muito da importação de petróleo, e essa crise, historicamente, ela fez com que muitos lugares, inclusive os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, os motores V8, na época, foram todos repensados, começaram os muscle cars, né, os Mustang da vida, os Camaro, os Dodge, começaram a sair com motor 6 cilindros, 4 cilindros, porque não tinha gasolina, né? Então, existia uma crise muito grande, e o governo brasileiro, que o Brasil já é uma grande potência na cana, né? Talvez a nossa primeira monocultura, desde a época da colônia. Então, nós tínhamos já uma experiência na lavoura de cana e decidiu-se, então, transformar isso numa política energética de Estado, né? Então, o governo cria o programa, por decreto, para reduzir a dependência, dar destino produtivo à cana e criar um biocombustível em escala, como eu acabei de dizer. Só que, de fato, o etanol já existia há 50 anos atrás, né? Mais de 100 anos. Na verdade, se comemorou 100 anos agora também em 2025. E eu vou contar uma historinha muito rápida para você, que lá em 1924, de forma pioneira, Salvador Lira, na usina Serra Grande, Alagoas, iniciou os primeiros testes para utilizar etanol como combustível. Você pode ver aí um carro da década de 20, né? A imagem é meio borrada, mas está escrito ali álcool, estação experimental, né? Tendo sido assessorado por Valdemar Pontes na gerência da usina, eles resolveram lançar esse combustível e em 8 de nove de 2025, né, se comemora os 100 anos de uso, que foi quando, de fato, depois de experimentos em 1924, se começou a utilizar etanol em escala comercial ainda de forma local. Então nós estamos falando de um século de história desse nosso combustível tão importante. Se você não sabia disso, é um marco histórico muito legal. E aí depois da criação do Proálcool nos anos 70, a crise do petróleo dá uma arrefecida, mas nos anos 80 há uma segunda crise do petróleo, né?
nos anos 80. E com isso, o governo acelera o pró-álcool, criando suas regras. E nesse período, quem ditava o preço, regulava o preço da cana, fazia a interação entre o produtor de cana e as usinas de transformação, era o governo. Era o mercado regulado pelo governo através do mecanismo do pró-álcool. Então, isso, em meados dos anos 80, mais de 70% dos carros novos eram movidos a álcool por esse incentivo, por essa regulação, e o Brasil vira uma vitrine mundial em biocombustível, quando o resto do mundo só abastecia seus veículos com gasolina e óleo diesel. Tanto é que na Europa, você ainda tem uma grande frota de veículos de passeio movidos a óleo diesel. E no Brasil isso não é permitido, justamente porque nós temos o etanol. Né? É um contrassenso nós usarmos óleo diesel na frota leve quando nós temos um combustível que é ambientalmente correto, é renovável, então não faz sentido. Então o Brasil é uma vitrine para o mundo nesse sentido. No fim dos anos 80, começo dos anos 90, no final da ditadura, com a redemocratização e a Constituição de 1988, há uma queda no preço do petróleo, há uma mudança de formato de governo e há um corte de subsídios, gerando uma grande crise no setor, quebrando a confiança do consumidor, porque as usinas entram em crise, os fornecedores de cana também ficam sem saber como isso vai acontecer, as usinas tiram o pé, né, param de produzir etanol e vão produzir açúcar porque era mais rentável. E aí há uma necessidade de desregulamentação do sistema. Como que o governo tira o pé disso, né? Como que o governo sai e deixa o mercado se autorregular? Não estamos mais num governo militar ditatorial, estamos num governo democrático, onde o mercado, a livre iniciativa, tudo isso está lá no artigo 170 da Constituição, dizendo que o mercado é livre. Então, como é que o Estado sai disso? Então, começou-se um processo de sair. Ao mesmo tempo que o Estado sai de cena, surge uma pergunta. Como vamos dividir essa torta? Açúcar e etanol de forma justa entre a usina e o produtor. Como que nós vamos fazer essa conta? Como é que vamos equalizar isso, né? Era dos anos 2000, vem o carro flex, só que lá atrás a gente teve uma regulamentação. Então, como é que faz para a gente entender essa questão, né? Eu trouxe aqui no meio disso, para depois te contar como é que funcionou, porque sai essa regulação do Estado, há uma nova forma de calcular, e isso está gerando as discussões de hoje. Então, a partir dessa regulamentação nova do setor, há uma nova injeção de ânimo na produção de etanol, vem o carro flex, agora a era da descarbonização, a lei do combustível do futuro, e o Brasil aponta para o lado. Em 50 anos de aprendizado, nós temos o melhor biocombustível. E aí, o que acontece? Quem vai regular isso? É o próximo tópico. O Consecana e o ATR. É o marco histórico para o bolso do produtor rural. Você lembra que eu te falei ali, no final dos anos 90, com o fim dos preços oficiais, da portaria 275 de 1998, abre-se o mercado. E como se criou essa regra? Em 1999, surge o Consecana, em São Paulo. Estamos falando aqui para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né, no YouTube, o YouTube nas redes sociais. Então pode ser que muita gente de outros estados estejam nos vendo, como é um fato. O Consecana é em São Paulo. E os maiores produtores de cana do Brasil estão no Centro-Sul, que é um pouco no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, um pouco em Goiás, o estado de São Paulo, o maior produtor, norte do Paraná e grande parte também está no Nordeste. Então, essa regulação do preço que nós vamos falar aqui é em São Paulo. No Nordeste há uma outra regulação parecida, mas não é o mote da nossa conversa aqui. Então, nós estamos trazendo só como foi esse acordo privado para substituir o Estado. A única, representando as usinas, e a Orplana, representando os produtores, padronizam essa precificação no conselho, né, que o Consecana é um conselho que equilibra essas forças, produção
produtores e usina de transformação, e cria ali um colegiado, um órgão para discutir e ir regulando o setor para que os interesses de todos sejam atendidos. Então nasce o tal do ATR. O que é ATR? Açúcar total recuperável, né? Quanto de açúcar se recupera em uma medida de cana, como você vai ver, né? O setor passa a olhar para a quantidade de açúcar que a usina consegue recuperar daquela cana. Então o produtor entrega toneladas de cana e quanto que desta cana a usina transforma em açúcar. Essa transformação gera um indexador chamado de açúcar total recuperável, e é por aí que é remunerado o produtor rural, que é arrendatário, parceiro arrendador, parceiro produtor, fornecedor de cana para essas usinas. Então, o ATR, de forma muito simples, é o açúcar que se recupera por tonelada, considerando sacarose, açúcares redutores, né, todos os açúcares que se recuperam na cana, descontadas as perdas industriais padrão, que está lá no regulamento, medido em laboratório com método definido em manual oficial. Existe um manual que diz como isso deve ser feito. Então isso ficou acordado, ficou combinado e passou-se a usar esta métrica em substituição à regulamentação do Estado. Então, numa explicação didática, pensa assim, o ATR é uma moeda padrão do setor. A usina transforma tudo, açúcar, etanol, energia, em ATR. E o produtor é pago em cima do preço do quilo de ATR multiplicado pelo ATR da cana dele. Que, na verdade, acaba que não é individualizado. Há uma setorização, há um ATR fixo para o Estado, que é finalizado no final da safra e é pago geralmente em abril, quando é fechada a safra de um ano, se calcula tudo o que foi feito e se paga um saldo para o produtor. Eu gostaria de chamar aqui a atenção, um pouco rapidamente, nessa tela que eu estou te trazendo aqui. Essa tela aqui eu retirei de um estudo incrível que um grande amigo aqui da nossa cidade de Tabatinga, aqui do lado de Itápolis, Dr. Alexandre Negrini Matos. Ele é um especialista nisso, né? Chefe jurídico de uma grande empresa, deu aula para nós ali na pós-graduação e eu recebi dele esse material que é desmistificando, né, o Consecana, explicando. Então eu tirei esses pedaços aqui para mostrar para você, né, que o ATR é a concentração total de açúcar, sacarose, glicose e frutose recuperados no processo industrial. A quantidade contida no ATR entregue pelo produtor à usina é obtida por meio de parâmetros técnicos conforme o manual. E o ATR é expresso em quilos por polegada por tonelada de cana e os açúcares redutores por tonelada de cana. Você está vendo aqui no canto que tem uma cana que é pesada, depois ela é transformada, gera ali um redutor, um líquido, e esse líquido é medido para ver a concentração. Basicamente, funciona dessa forma. Pedro, pode passar, por favor? Então, existe uma fórmula aqui também, né? Preço médio por quilo de ATR é o somatório da participação dos produtos, né? Todos os produtos que você está vendo aqui embaixo também, açúcar branco de mercado interno, mercado externo, VHP, etanol anidro, combustível hidratado, industrial, importação, exportação. Esse mix de produtos é colocado lá numa participação. O preço da tonelada é obtido por meio da multiplicação do preço do ATR pela quantidade de ATR existente na cana entregue. Então, supondo que a cana do fornecedor apresente 140 quilos de ATR, o preço por tonelada de cana será de R$ 169,90 nesta fórmula que a gente traz aqui, que foi retirado dessa obra maravilhosa do Alexandre. E o gráfico que está ali em verde no canto superior apresenta o histórico de quantidade de ATR médio por tonelada de cana no centro-sul do Brasil nos últimos 23 anos. Veja como a linha é linear, né? Quer dizer que e esse dado é de 2023, dentro dessa conta, não muda muito o tanto. O que vai mudar é o preço, né? Por causa das oscilações de mercado, por causa de inflação, por causa da questão brasileira. E a questão da revisão do modelo está lá no artigo 27 do regulamento, que prevê que a cada 5 anos a diretoria do Consecana vai revisar
os critérios técnicos e econômicos do modelo. E em outubro de 2023, a Orplan e a Única anunciaram um acordo para revisão dos parâmetros técnicos. O acordo prevê a revisão conduzida por um grupo composto por 4 representantes dos produtores rurais, 4 das indústrias por meio da contratação de uma empresa independente. Isso começou em 2023, mas aí a coisa não terminou até agora, né? Agora você já viu, grosso modo, não dá para entrar aqui em detalhes, porque é muita coisa para explicar como chega nesse ATR, como que se faz esse cálculo, mas agora você já tem uma noção que é essa a medida do mercado, é a indexação do mercado chamado ATR. E qual a importância do Consecana, né? Esse conselho traz governança paritária, padronização de amostragem em laboratório, então o Consecana acompanha, é um órgão colegiado que agrega todo o setor, tem um manual público de cálculo, não é um cálculo feito ao bel prazer de cada uma das partes, existe um manual, e os indicadores oficiais são feitos pelo CPEA-USP, da Exalc, que é a universidade de maior respeito no agronegócio brasileiro. Então, há, de fato, uma técnica. O preço da cana passa a conversar diretamente com o preço do açúcar e do etanol. Existe uma indexação, existe um consenso sobre isso. Só que é necessário revisar de tempos em tempos, e essa revisão foi pactuada que fosse feita a cada 5 anos, né? Estamos nesse momento desta revisão, como você acabou de ver, 2023 começou-se essa história. E aí vem os embates, a visão das usinas versus a visão dos produtores, né? Aqui eu trouxe algumas notícias, né? Ali no canto, nossos amigos lá, o Doutor Agro, o Marcos Fava Neves, né? E o Vinícius Cambaúva, que é nosso amigo, que inclusive, né, Pedro, nos deu uma entrevista lá na AgriShow, tá lá no Instagram, gente boa pra caramba. Então, ó, queda nos preços de açúcar e petróleo pressiona o valor da TR. Única e outras entidades acertam termo para a metodologia de preços da TR. Entidade usineira de 3 associações transgride o Consecana. Acordo entre Única e associações eleva impasse do Consecana. Única fecha acordo com associações e eleva impasse. Orplana reafirma compromisso com a governança. Então, tá um barulho. Isso aqui são todas notícias desse ano, né? E essa semana aqui, hoje é dia 26 de novembro, essa semana está sendo uma semana extremamente agitada aqui no interior de São Paulo, com essa situação que você vai ver. Então, a governança e transparência é algo que é muito importante, e essas matérias ressaltam. O Estatuto do Consecana prevê revisões. O setor mudou a biogás, etanol de segunda geração, o avanço na gasolina, na colocação de etanol na gasolina. As usinas hoje produzem energia, elas utilizam o bagaço para fazer outra coisa. Então, a cana que é entregue pelo produtor à usina, ela não faz só açúcar e álcool, ela faz outros produtos também. E isso é extremamente importante. E a Orplana e a CanoS falam em reforçar a governança e transparência nessa revisão, porque os produtores estão entendendo que não estão sendo ouvidos e que o seu produto deveria ser mais bem remunerado. E, por outro lado, as usinas têm o seu posicionamento, como você vai ver, né? O ponto de vista das usinas, né? Com base em notas e matérias recentes, a Única afirma que é favorável à revisão técnica e econômica, defende que revisões sejam feitas com base em estudos especializados, como a contratação da FGV Agro, né, a Fundação Getúlio Vargas, para acompanhar isso, o que foi feito, e alerta contra a criação de metodologias paralelas que gerem insegurança e descolamento entre pagamento de cana e realidade do mercado. Então as usinas estão dizendo, olha, nós temos um sistema que funciona. Precisa rever? Precisa rever. Vamos trazer gente técnica que comprove para todo mundo como isso funciona. Que o seu argumento não é tudo isso, que o meu argumento não é tudo isso, e vamos achar um equilíbrio, vamos achar o meio termo. Já de outro lado, a Orplana e outras entidades se afastam da assinatura, a Única argumenta o seguinte, porque a Orplana não assinou o memorando de entendimento, está criando uma situação que, na visão da usina, isso é ruim, né? A não divulgação do preço de referência da TR pode prejudicar o próprio produtor, que depende disso para precificar, fazer seus contratos e receber aquela retenção que fica na usina
no final, que geralmente é 10% aqui no estado de São Paulo. Então, o produtor vai recebendo 90% daquilo, 10% fica retido. A hora que calcula o ATR, a usina paga, como eu disse. As usinas precisam de um número oficial para honrar os contratos, para a estabilidade do setor. E o sistema é técnico, não político, e precisa de estabilidade. Então, essa insegurança que, de repente, criar um modelo paralelo pode ser muito ruim para o setor na visão da usina. Então, a mensagem das usinas é a seguinte: a gente topa revisar, mas precisa de método, estudo e unidade. Romper com o Consecana ou criar tabelas paralelas é jogar gasolina na fogueira no setor que já vive de volatilidade. Nós sabemos que é um setor que depende de clima, depende de preço, depende de mercado, o preço da gasolina afeta o preço do etanol, e no caso do açúcar, ele é precificado em bolsa de valores. Neste momento, temos um valor de açúcar historicamente baixo por superprodução no mundo todo. Inclusive, eu vi uma matéria hoje que a Índia está anunciando a criação de mais 15 usinas de transformação de açúcar, que é um grande concorrente do Brasil. Então, todos os olhos estão sobre isso e é muito importante ficar de olho, porque a cana-de-açúcar é muito representativa, né? Agora, vamos ver o ponto de vista dos produtores, Orplana e associações. Com base em notas, a Orplana diz: a revisão do Consecana é um processo de 3 etapas. Estudo técnico, validação metodológica por um grupo paritário, que é o G8, que você viu lá, 4 de cada lado, e só então a negociação política, que envolve política, tem que fazer aproximação. A revisão não terminou e não pode ser aplicada de forma parcial ou negociada fora da mesa do Consecana. Ou seja, só pode ser tratado lá no fórum que está definido. E alerta para que negociações paralelas defende que ajustes beneficiem todos os produtores, evitando concentração de ganhos. Então a Orplana está defendendo os produtores de uma forma ampla. Associações e analistas apontam o risco de desalinhamento entre o preço do ATR e o preço real do mercado, por não acompanhar a evolução do mix, como eu disse, não é mais só etanol, energia e subprodutos, e tecnologias industriais que cada vez mais vão avançando. Insegurança jurídica quando o ATR oficial fica congelado por meses, caso das notícias de 2025, com produtores sem indicador para negociar contratos. Então isso gera muita instabilidade, e tudo que o mercado não quer é instabilidade. O mercado gosta de previsibilidade, regra do jogo clara e execução adequada de contratos e arranjos, né? Então, do lado dos produtores, o discurso é outro. Nós ajudamos a construir o Consecana, mas o modelo ficou velho em alguns pontos. A usina hoje ganha com energia, com subproduto, com tecnologia nova, e isso precisa entrar no cálculo. Revisar não é romper, é atualizar o contrato social do ATR. Então, eu consigo ver, e acredito que você também, que os dois lados têm argumentos fortes. E que, no fim do dia, há necessidade de unir esses argumentos e pegar aquilo que já está combinado e deixar de lado só as divergências e sentar na mesa para negociar. Mas o que está acontecendo? Foi criado um impasse. E agora você vai entender aonde estamos nesse impasse, né? Podemos passar aí esse slide, Pedro, porque eu acabei de falar isso também, tá? E agora a gente vai para a tentativa de consenso, que é o memorando do ATR, que foi divulgado essa semana e que está gerando uma gritaria, principalmente na Orplana e em grandes partes setoriais dos produtores, né? Então, agora em 2025, vou tomar um golinho d'água, a Única e 3 associações de produtores, a SOCAP, Canasol e a FOCAP, firmam um memorando de entendimento sobre a metodologia do preço da TR. Então, a Única pegou essas 3 associações e firmou um memorando de entendimento para dar andamento na negociação. A Orplana vem e diz: espera aí, eu não participei disso. E aí se instala essa situação. Principais pontos, segundo matérias divulgadas: preserva parâmetros historicamente adotados na apuração do ATR, reconhece ajuste aos produtores elegíveis com base em premissas técnicas pautadas, porque produtores elegíveis depende da quantidade de cana, da qualidade de cana desse produtor, disciplinar a divulgação conjunta dos valores pelas entidades signatárias e evitar metodologias paralelas que comprometem a estabilidade informacional do setor. Basicamente aquilo que a gente já falou aqui com você. O MOU seria um armistício. As partes reconhecem que precisam falar a mesma língua, pelo menos até que a revisão completa seja fechada. Isso não resolveu, e
me parece que deixou muita gente descontente e nós vamos ter que acompanhar qual o desfecho disso. Fazer um parêntese aqui para mostrar para você por que que isso está sendo discutido nesse momento, né? Então, a tendência geral do ATR ao longo do tempo, né? Com base em estudos e gráficos e gráficos públicos, a Única e a Embrapa mostram que na primeira década dos anos 2000, o preço médio do quilo da ATR em São Paulo ficava na faixa entre 20 e 40 centavos, dependendo da safra. Em meados dos anos 2000, já havia regiões no Nordeste com preço bruto da ATR em torno de 40 centavos, subindo para 50 centavos há 20 anos atrás, safra 2004-2005. Dados da Única Data indicam, por exemplo, em São Paulo, safras que o preço foi de 24 centavos a 40 centavos. Então, ele dobrou de preço num período muito curto. E isso se estabilizou por um período, né? E a tendência geral ao longo do tempo foi uma precificação cada vez maior. Então, rapidamente, en passant, de 2009 a 2025, a gente sai lá de 0,37, 0,38 para 1,23 por quilo de ATR. Só que isso não pode ser desconsiderado preço de insumo, custo de juro, custo de capital, indexação ao dólar. Se a gente pegar a economia do Brasil 2003, 2004 para 2024, 2025, é outra economia. E eu converso muito com produtores de cana aqui, eu trabalho para produtores de cana, e eu escuto deles, olha, esse ATR, com o preço que é hoje para se produzir cana, a conta não vai começar a fechar. A gente vai começar a ter que migrar para outras culturas. Quando a cana era a salvação do produtor. Aqui na região, no estado de São Paulo, em muitos lugares, né? Se a gente for para a região de aqui Jaboticabal, Ribeirão Preto, que são as terras mais caras do estado, né? É cana. Só que aqui, por exemplo, era laranja, e aí o produtor começou a perder com isso e começou, vamos arrendar para cana, que assim pelo menos a gente tem uma renda boa e não corre risco. Hoje o discurso está sendo assim, mas será que esse arrendamento, no preço que estão pagando, a conta vai fechar? E quem produz a cana e quem entrega a cana, será que vai ter lucro? Será que vai ter prejuízo? Então eu ouço isso todo dia e isso me chama atenção. Então o que está acontecendo? Em resumo, em 25 anos a TR saiu de patamares de centavos para romper R$1 e operar hoje frequentemente entre 1,10 a 1,30, com forte impacto na renda do produtor. Foi fechado agora em torno de 1,25. Essa safra agora ainda não está fechado o número, mas as projeções colocam num patamar de 1,25, um dado divulgado pela Orplana a semana passada, dos contratos de arrendamento. Se o setor quiser competir com a velocidade do etanol de milho, vai precisar de algo que vai além de tecnologia, vai precisar de compliance, consenso e confiança em torno do ATR e do Consecana. Tudo que o setor não precisa agora é quebrar a regra do jogo, entrar numa disputa de como isso vai ser precificado e ver o etanol de milho e de outras bases cada vez crescendo mais. Essa competição pode fazer com que o setor de cana sofra, e isso é muito ruim para a economia do Centro-Sul e do Nordeste e para a economia do Brasil. Então, é necessário um consenso, né? Revisão geral do ATR, né? Contexto geral, né? A gente já colocou aqui como é que funciona, o processo, aqui está só fazendo um resumo daquilo que a gente acabou de colocar, e eu vou colocar aqui basicamente a posição da Única, a posição dos produtores, né? A Única quer estabilidade e continuidade da metodologia, evitar as metodologias concorrentes, pode passar, Pedro. O CPEA como guardião técnico, segurança jurídica e previsibilidade para a cadeia, e abrir esse MOU que foi feito com 3 associações para outras associações, chamando a Orplana para a mesa de negociação. Precisamos revisar? Sim, mas dentro do arranjo técnico CPEA, FGV, Consecana, e não romper com essa previsibilidade de 20 anos. Então, a Única está se posicionando assim, olha, nós não estamos querendo romper nada, mas nós precisamos de consenso. De outro lado, a Orplana vem e diz o seguinte, a revisão é em 3 etapas, e estamos no meio do caminho, né? Tá bom, contratou a FGV, a avaliação dos membros do grupo, o Consecana vale, e o CPEA está de olho nisso. Só que a governança do Consecana é colegiada e não bilateral. Então, quando a Única começa a negociar de forma paralela, chama a atenção
e dizendo que, assim, a Orplana diz assim, esse MOU é visto como um atalho institucional para esvaziar o fórum formal e transgredir o Consecana, que tem uma certa razão, porque, olha, se nós temos que negociar entre nós aqui na mesa do Consecana, como é que você vai negociar paralelamente com algumas associações e não conosco, que representamos todas, né? Então, isso foram várias críticas divulgadas. Representatividade e legitimidade, como a gente acabou de dizer, essas três associações não representam todo o setor. O conteúdo da revisão, o que os produtores querem ver dentro do ATR, inclusão dessas novas tecnologias, atualização dos mixes de produção, para refletir fielmente a realidade de cada região e não pegar isso de forma global. Existem regiões que produzem mais, que tem mais ATR, que a terra é melhor, tem regiões que é pior, tem usinas que tem um mix, que são maiores, que tem um mix maior, tem usina que só faz etanol. Então eles querem uma individuação, né, setorial e regional. E maior transparência sobre os preços de referência, etanol e açúcar nas suas variações, né? Risco de captura do índice pela indústria, né? Eles querem algo mais confiável, né? E a mensagem é, a casa onde se discute ATR é o Consecana. Qualquer MOU paralelo, ainda mais com pouca representatividade, fere a governança e coloca em risco o equilíbrio da cadeia. Então, a queda de braço está aí. E quem que está no meio disso é o mais vulnerável? O produtor de cana-de-açúcar. Sempre o produtor e a produtora rural. No meio do caminho entre uma queda de braço de associações e indústrias que são mais fortes, o produtor é quem paga o pato sempre. Então a instabilidade está chegando para o produtor num setor que tinha uma certa previsibilidade, né? E quem são essas associações que assinaram, né? Elas vieram, representam aqui algumas partes do Estado e buscaram essa previsibilidade, esse reconhecimento, criticaram a demora da Orplana e decidiram assinar isso para dar andamento, como se fosse uma certa pressão. E qual é a mensagem dessas associações, né? Nós não queremos paralisar o setor, queremos um ajuste negociado que dê segurança já, enquanto a revisão completa é definida. Então, vamos fazer um memorando de entendimento, vamos manter isso mais estabilizado e a gente continua negociando. Basicamente é isso. Não deixa de ter uma certa razão, mas me parece que há uma falta de legitimidade pela pequena representatividade. E isso aí, eu acredito que a Orplana está, de certa forma, correta em reclamar dessa assinatura paralela. Na sequência, o novo tabuleiro, como eu coloquei, etanol de milho e novas matérias-primas, né? Eu já trouxe, né? Nós aqui já trouxemos, o Pedro, nós preparamos esse material, tá lá no vídeo das usinas, né, Pedro? Da falência das usinas, mostrando qual é a força do etanol de milho hoje no Brasil. E rapidamente, em 2024, produziu cerca de 36,8 bilhões de litros de etanol de milho. A produção deve chegar perto de 10 bilhões 25, 26, crescendo perto de 20% ao ano. Existem 24 biorefinarias de etanol de milho em operação, 16 com autorização de construção e 16 projetadas. Isso tudo, grande maioria no Centro-Oeste, aproveitando a produção de milho. Então, em menos de 10 anos, o milho entrou na jogada e virou protagonista. Isso muda a lógica de localização de usinas, logística e contratos agrícolas e joga pressão em cima da cana. Por quê? Porque na cana existe um ciclo, geralmente abril a novembro. Produz-se nesse período. De dezembro a março, não há produção de etanol e açúcar, mas há a produção desses outros produtos, energia, bioenergia, e é isso aí que eles brigam. Só que a usina de etanol de milho, ela trabalha o ano todo. Então hoje a gente tem visto que algumas usinas estão criando usinas paralelas para, na entre-safra, usar parte da sua logística para produzir etanol de milho. Então é isso também que tem que ser visto. Então o setor de cana precisa prestar atenção, porque senão muito produtor de cana que estão com seus ciclos em andamento, de repente, a hora que vê do seu lado tem uma usina de milho e ele está produzindo cana. Então isso é muito importante também. E outras matérias-primas, resíduos florestais, sorgo, etanol de segunda geração, entram na equação e pressionam o setor. Então, essa governança é muito importante. É importante que haja um consenso muito rápido, né? A volatilidade de preço, custo de capital,
competição por matéria-prima, tudo isso vai impactar. E o produtor pensa 2 vezes em renovar o seu canavial, como eu acabei de dizer, né? Essas culturas podem migrar, bancos e investidores veem mais risco regulatório e contratual, aumentando a dificuldade para quem, de novo, Pedro? Para o produtor rural, né? Então, em fechamento e conclusão, outras vozes aqui vêm trazer essas novas realidades da produção da usina, que não é mais só o produto base. A indústria fala em limites econômicos de competitividade para que isso não haja um comprometimento da relação, onde fique muito oneroso para um lado em detrimento do outro. E em fechamento, quando a gente olha para os 50 anos do Proálcool, vê um Brasil que ousou lá atrás e colhe frutos até hoje. Menos dependência do petróleo, uma matriz mais limpa e um agronegócio que virou referência em biocombustíveis. Mas também vê um setor que precisa amadurecer suas regras. A TR com Secana são hoje o contrato social entre produtor e usina. E no mundo em que o etanol de milho, novas matérias-primas e a pressão por descarbonização só aumentam, ou a gente constrói consenso, com transparência, governança e respeito dos 2 lados, ou vai ver o capital e a área plantada migrarem para outros destinos. Esse era o contexto. E eu gostaria de chamar a sua atenção. Se você é produtor, arrendador, gestor de usina ou profissional do agro, comenta aqui embaixo o que você acha e para onde deve ir isso. Né? Eu não quero fazer conclusão nenhuma aqui. Eu só queria trazer isso, que nosso Proálcool fez 50 anos, ele é forte, ele está aí, ele não vai parar e existe essa briga. O modelo da TR hoje te parece justo? Você acredita, depois de tudo que você viu e daquilo que você já sabia, é justo? O que você acha que precisa mudar? Deixa aqui o que você pensa, né? Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a ligação entre o aniversário de 50 anos do Proálcool e o que você recebe da tua cana, se é produtor rural, se inscreve no canal. E se você acha que o teu combustível que você vai abastecer lá pode ser mais barato ou está no preço, com o açúcar que você compra lá na gôndola, o preço está justo, se você acha que a remuneração de quem produz está certa, se a usina ganha muito ou ganha pouco, qual é a estabilidade? Vamos aprofundar esse debate juntos. É muito importante isso, não só para nós, mas especialmente para o setor. E eu acredito que para você que gosta de agro, que é produtor de cana, que gosta desse setor, é muito importante. Então era isso que eu gostaria de trazer para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que possa gostar. Eu não sei se tá rolando ainda o hype do vídeo, tá? Então, uma hypada no vídeo chega para mais gente, o YouTube vê que você gostou e nos ajuda. E se você quiser saber mais sobre cana, se tiver alguma dúvida, for produtor, os nossos contatos estão aqui, o nosso WhatsApp, se inscreve na nossa comunidade, acessa o nosso site, liga pra gente que nós estamos aqui pronto para te atender. Eu, Dr. Pedro, Dr. Lucas, o Pedro, doutora Beatriz e todos os nossos parceiros no estado de São Paulo. Beleza? Muito obrigado, espero que você tenha gostado, fique com Deus, até a próxima, até logo, um abraço.